Até onde essas histórias de redenção, que estão ficando cada vez mais corriqueiras no mundo dos games, são boas para nós jogadores? Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o PA e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje bora trocar ideia sobre essas histórias aí de produtoras que lançam os jogos todo cagado, depois vão lá, corrigem o erro, uma coisa que na minha opinião não é nada mais do que obrigação, mas assim elas são colocadas num pedestal, o povo vai lá, bate palminhas pra elas como se fosse a coisa mais linda do mundo. Será que isso é bom, pessoal? Sei não, hein? Tenho minhas dúvidas, vamos trocar ideia sobre isso, mas antes da gente começar o vídeo, aquele esquema, a sua inscrição e a sua avaliação é muito importante para o canal, então considerem se inscrever, deixar o like ou dislike, e também segue nas redes sociais, todos os links estão na descrição, lives todas as noites, às 20h42 na Twitch, segue nós lá. Então vamos lá pessoal, antes vamos só relembrar algumas histórias de redenção, que deram certo, depois algumas que deram errado, e aí a gente faz uma comparação entre elas. A história que, pelo que eu me lembre, foi onde começou esse negócio das empresas correrem atrás do prejuízo para corrigir os erros, foi com Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV foi lançado em 2010, ele foi criticamente e comercialmente um fracasso, isso é bom frisar, porque não foi só a crítica e os usuários que meteram pau no Final Fantasy XIV, não. Além disso, a galera não comprou e não pagava mensalidade, porque Final Fantasy XIV é um MMO, ele tem um pagamento mensal ali, que isso gera um valor considerável para a Square. A Square, depois do lançamento do Final Fantasy XIV, teve anos que ela foi muito mal financeiramente e ela teve que trocar a equipe toda do Final Fantasy XIV. Os caras refizeram a engine, refizeram o jogo todo, rebalancearam. E aí, 2 anos depois, o jogo foi relançado como o A Realm Reborn, e aí ele foi realmente muito bem recebido pela crítica, era um outro jogo, mudou da água para o vinho. Tanto que até hoje Final Fantasy XIV é considerado um dos melhores MMOs para se jogar hoje em dia. A próxima história não é muito parecida com a do Final Fantasy XIV, mas também pode-se dizer que foi uma história de redenção, foi a do Diablo 3. Diablo 3, apesar de não ter sido lançado muito bugado ou com muitos erros, ele falhou em atingir a expectativa que a galera tinha em relação a ele. Também ele foi lançado depois do Diablo 2, que é considerado até hoje o melhor. Só que, mesmo assim, o pessoal da Blizzard correu atrás, perceberam que falharam em alguns aspectos, falharam em atingir as expectativas, e eles começaram a trabalhar para melhorar os aspectos principais de Diablo 3. Hoje em dia, Diablo 3 também é outro jogo se comparado ao jogo que saiu, ao estado que ele estava quando ele saiu, e é um jogo que realmente dá para recomendar, é muito bom. O legal na história do Diablo 3 é que mesmo ele tendo sido comercialmente um sucesso, Diablo 3 vendeu muito no seu lançamento, a Blizzard correu atrás para corrigir. Tudo bem que Diablo 3 é um jogo que tem suporte a longo prazo, é um jogo que tem temporada, o pessoal sempre fica voltando para jogar, ele é um jogo que tem um potencial de venda sempre ativo ali, enquanto a Blizzard estiver dando suporte para o Diablo 3, ele vai ter um potencial de venda, mas mesmo assim, o jogo vendeu bem pra caramba no início. Se a Blizzard quisesse, ela podia simplesmente virar as costas e dane-se, já arrecadamos nossa grana aqui, parte para o próximo jogo, mas não foi isso que fizeram, então foi uma atitude legal. E o próximo jogo que a gente lembra é o No Man's Sky. No Man's Sky foi um jogo que também foi um sucesso comercialmente, pela crítica e pelos usuários, ele foi recebido meio mal, também por não atingir as expectativas. Ele foi um jogo muito hypado, sempre que apresentavam coisas de No Man's Sky prometiam mundos e fundos, e aí quando ele lançou, o jogo não entregou quase nada do que foi prometido. No caso do No Man's Sky, era uma produtora pequena, era uma produtora pouco conhecida, e ali o que estava em jogo era a reputação deles. Eles tinham que recuperar a reputação. E aí eles começaram a trabalhar. Hoje em dia, No Man's Sky também é outro jogo, é um jogo que realmente dá para recomendar, considerado por muitos o melhor survival de exploração espacial que se tem hoje em dia. Mas nem tudo são flores, pessoal. Existem também as histórias de jogos que são hypados, lançam, não entregam o que prometeram e as produtoras cagam e andam. Dane-se, já arrecadamos o que queria mesmo, deixa o povo lá, depois eles esquecem. Foi o caso do Anthem, a nossa querida Electronic Arts. Ah, Electronic Arts, como eu amo essa empresa. Mas enfim,
O Anthem, ele também foi um jogo muito hypado, teve um marketing pesado em cima do lançamento dele. Quando lançou, apesar do jogo ter uma jogabilidade excelente, ele não tinha conteúdo. Foi prometido depois, pela BioWare, que eles estavam trabalhando no Anthem Next e foi prometido que ia ser relançado o jogo. Mas, com uma decisão da Electronic Arts, o projeto foi cancelado. E é aí que mora o perigo. Porque quando as produtoras lançam um produto mal otimizado, e elas vão lá depois e trabalham para corrigir, na minha opinião, não é nada além da obrigação. Elas devem ser reconhecidas por estar fazendo o que é certo, mas eu acho que elas não devem ser louvadas. Quando eu digo reconhecida, é você admitir que o produto agora está bom, agora é um produto que vale a pena recomendar. Mas não ficar louvando a empresa pelo fato dela ter corrigido um produto. O fato dela corrigir produto, isso para mim tem que passar despercebido. Ela tem que simplesmente saber que fez a obrigação. O produto tem que ser reconhecido como corrigido, mas quando a gente coloca as empresas num pedestal e fica louvando elas por elas terem corrigido o produto, eu acho que você dá carta branca para outras produtoras lançarem jogos inacabados, jogos mal otimizados, e pensar, bom, depois a gente corrige, o povo vai esquecer o estado que o jogo foi lançado e depois ainda a gente sai como os heróis. E isso é muito perigoso. Eu acho que a gente não pode dar esse tipo de conforto para as produtoras. No caso do Anthem, a gente já tomou prejuízo. Eu fui um dos que estava esperando o Anthem Next, eu ia dar uma chance para o jogo de novo, mas com o cancelamento eu só tomei prejuízo. E tem um outro problema também, isso é uma coisa mais particular minha, e dá para usar como exemplo o Cyberpunk. Cyberpunk também foi um outro jogo que foi muito hypado. Eu acho que foi um dos jogos mais hypados de todos os tempos. E quando lançou, eu não preciso nem falar, vocês sabem da história de Cyberpunk. Saiu tudo bugado, não entregou o que prometeu, enfim. O Cyberpunk é um jogo que quando saiu eu estava no hype, zerei ele. Confesso que até me diverti jogando ele, apesar de saber que ele poderia ser muito melhor. Só que quando você pega um jogo, você tá no hype, você tá no ritmo para jogar ele. Depois que passa isso, para mim pelo menos é meio difícil de você voltar. O No Man's Sky, por exemplo, eu comprei ele no lançamento, no hype do caramba, quando joguei vi que não era nada daquilo que tinha sido prometido, e agora mesmo depois dele corrigido, eu tenho dificuldade de voltar e jogar ele pra valer mesmo. Porque passou, sabe? Passou aquele momento. E isso eu acho que é o maior problema de você lançar um jogo ruim e depois corrigir. Você perde o timing. Os jogadores perdem o interesse no jogo. Então acaba, mesmo que depois de corrigido, sendo um prejuízo para quem comprou um jogo no lançamento. Além do que, depois de corrigido, muitas vezes os jogos estão bem mais baratos do que no lançamento. Então quem pagou mais caro no lançamento ficou com uma versão toda zoada, e quem pega depois de um bom tempo, dá suporte para o jogo só depois, paga mais barato numa versão melhor. Isso é até bom para a gente aprender a não ser tão ansioso quando se trata de lançamentos de jogos. A gente tem que ser mais criterioso em qual jogo a gente vai dar aquele voto de confiança de pegar no lançamento e qual jogo a gente não vai dar esse voto de confiança. O que me leva também a ressaltar a importância de reviews, não só de críticos, quanto de usuários também. É importante, muita gente fala, eu não acredito em review, eu cago e ando para o que os outros acham sobre o jogo, só que eu acho que é importante essas pessoas da imprensa e os influenciadores que recebem os jogos de graça e antecipado, dar as opiniões sinceras para alertar o consumidor do que ele vai consumir ali, se vale a pena ou não ele gastar grana naquele jogo. Então assim, pessoal, para resumir, é o que eu falei. Eu acho que os produtos devem ser reconhecidos quando forem corrigidos, mas jamais a gente deve louvar, a gente deve tornar essas empresas heróis por terem corrigido jogos, uma coisa que é a obrigação deles. Eu acho que isso é uma coisa perigosa e é uma coisa que é muito feita hoje em dia. Mas e você, o que você acha? Você acha que essas histórias de redenção podem ser prejudiciais
para nós? Deixem aí nos comentários, bora trocar uma ideia. Eu vou ficando por aqui, pessoal, então, muito obrigado por terem assistido, não se esqueçam, sua inscrição, sua avaliação é muito importante e todos os links das minhas redes sociais estão na descrição, segue lá. Beleza, pessoal? Então um abraço para todo mundo, novamente muito obrigado por terem assistido, até um próximo vídeo, fiquem muito bem até lá e falou!